A maternidade e o encontro com a própria sombra. O resgate do relacionamento entre mães e filhos. Por Laura Gutman. Tradução Luiz Carlos Cabral e Mariana Laura Corolon. Editora best-seller, canal Le Conde. 11º capítulo. Comportamentos familiares na hora de dormir. Uma questão de sobrevivência, transtorno do sono ou ignorância sobre o comportamento previsível do bebê humano. À noite e os bebês do nascimento aos 3 anos. No compasso das opiniões, as crianças com mais de 3 anos que acordam à noite. Procura-se um separador emocional para ler com o homem. As crianças também querem dormir. Uma questão de sobrevivência. Todos os filhotes de mamíferos de todas as espécies sabem instintivamente que, para que os predadores não os comam, têm de estar protegidos pelo corpo materno ou por toda a manada, sobretudo quando estão dormindo, ou seja, quando não podem se defender. É uma questão de sobrevivência, é inato. Portanto, para abordar os inconvenientes que os bebês e as crianças que não querem dormir sozinhas geram, é preciso aceitar que se está forçando algo que vai contra a lei da sobrevivência. Em consequência, os resultados disso são catastróficos, porque atentam contra a própria natureza humana. As discussões são muitas. Quando se retomará a intimidade do casal? Isso não pode acontecer. Outras crianças dormem a noite inteira sem incomodar, etc. Efetivamente, é possível organizar fóruns internacionais com discussões sem fim, mas a realidade é sempre a mesma. Uma criança encostada ao corpo materno, ou seja, protegida e a salvo, dorme. Uma criança que está em alerta não dorme. Não há argumentos. Tudo mais são elucubrações entre adultos, mas as crianças continuam nascendo em todas as partes do mundo, em todas as culturas, sob todos os climas e em sociedades diferentes. Todas sabem que precisam da proteção do corpo dos adultos para dormir em paz. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui está sendo lido, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, venham a auxiliá-lo. O mínimo centavo fará diferença, e muita.
Você pode contribuir via Pix, Apoia-se, Vaquinha, os links estão no descritivo, assim como você pode também curtir, compartilhar, comentar, inscrever-se no canal. Tudo isso gera engajamento e possibilita a ampliação e divulgação desse trabalho com estes conhecimentos. Muito obrigada pela presença. E há também no descritivo um link para a lista da Amazon, através da qual você pode comprar livros que chegam até mim. Caso haja algum que você queira e lá não esteja, basta solicitá-lo. Eu o incluirei e você poderá comprá-lo. Obrigada pela presença mais uma vez. Transtorno do sono ou ignorância sobre o comportamento presumível do bebê humano? Há poucas situações tão incômodas como as noites interrompidas pelo choro de uma criança. Talvez pela impossibilidade de ignorá-lo, o choro noturno tornou-se a modalidade preferida pelas crianças pequenas para detectar nossas debilidades e temores. Uma criança que acorda muitas vezes durante a noite nos obriga a nos interrogarmos sobre nós mesmos. Costumamos nos irritar e implorar que não nos incomode, quando na verdade esse comportamento desperta o essencial, aquilo que está adormecido em nosso ser interior. A questão da realidade do sono é muito delicada justamente porque revela situações de que não suspeitávamos. As mães costumam estar desesperadas, pois acham que o bebê deveria dormir. Sentem-se pressionadas quando outras pessoas dizem que a criança está muito apegada a elas ou tomam o seu tempo. Essas opiniões não levam em conta o bebê e a mãe reais, nem as necessidades e as linguagens específicas dessa díade em particular. A noite pode ser excessivamente longa ou muito quieta para o universo do bebê, e as mães que estabelecem um contato franco com seus filhos sabem disso. De fato, quando permitem que o bebê ou a criança pequena desperte, seus esforços não lhes parecem tão exaustivos, porque não carregam a culpa de uma situação que estariam administrando mal. O bebê desperta para procurar alimento, braços, calor, presença, segurança, e à medida que vai construindo seu próprio eu, passa a alongar o período de sono, ou seja, consegue prolongar sua autocontenção, desde que a mãe também tenha construído um respaldo emocional interno suficiente. Por outro lado, na medida em que o bebê, toda vez que desperta, nos encontra imediatamente, ou seja, se ele sente logo o calor do nosso corpo e os seios envolventes e abundantes, saberá que está totalmente seguro, que não há perigo, que pode dormir em paz. Assim, crescerá seguro e talvez em poucos anos tenha total confiança que poderá dormir sem a nossa presença, pouco a pouco. A idade em que as crianças começam a dormir direito, sem acordar, varia bastante. Querer determinar a idade em que elas deveriam dormir não deixa de ser uma intenção autoritária e carregada de preconceitos, uma vez que cada caso reflete realidades emocionais particulares que nem sempre podem ser entendidas a partir de uma visão puramente intelectual. O fato de um bebê dormir a noite inteira não é necessariamente positivo. Habitualmente, é uma adaptação do bebê que lhe custará caro, embora possamos convir que seja mais cômodo para o adulto. Quando as crianças não dormem, queremos soluções imediatas. No entanto, o que significa o fato de uma criança não estar dormindo bem, hein? As respostas atendem a parâmetros muito especiais. É importante abordar o tema do sono diferenciado com cuidado, levando sempre em conta a idade da criança em questão. A noite e os bebês do nascimento aos 3 anos. Assim como desconhecemos os terrenos acidentados da psique feminina, dificultamos o desenvolvimento normal dos partos e ignoramos que todos os mamíferos se apegam à própria cria. Adotamos filosofias autoritárias que estabelecem o que cada bebê deveria fazer para ser considerado normal. Há concretamente em nossa sociedade uma tendência alarmante de afastar o máximo de tempo possível as crias do corpo da mãe. A ideia muito arraigada é a de que não devem ficar muito tempo no colo, para que não se acostumem mal. Ou então, na ótica compreensível da mãe, não posso ficar muito tempo com meu bebê no colo, porque não me sobra tempo para fazer nada. Pois bem, se observarmos qualquer outra espécie de mamíferos, constataremos que o contato corporal é permanente e nenhuma fêmea deixa sua cria ao longo de todo o período de amamentação.
e até que alcance suficiente autonomia. Em uma sociedade que defende a própria espécie, homens e mulheres deveriam cerrar fileiras para que a mãe pudesse delegar todas as tarefas que não fossem as de cuidar e estar permanentemente atenta ao bebê. Por outro lado, como vimos em capítulos anteriores, a desestruturação psíquica da mulher puérpera a lança em um mundo de sensações sutis, onde fica entregue a regressões desconhecidas e diante de uma única tarefa, a de estabelecer um contato absoluto com a dimensão mãe-bebê que acaba de estrear. Ou seja, a mãe recente não deveria fazer outra coisa a não ser manter seu bebê nos braços. Nem de dia, nem de noite. O que foi exposto nos leva a formular algumas perguntas relativas aos casos em que o bebê acorda muitas vezes à noite. O que é acordar muito? Uma vez? 2 vezes? 3 vezes? A cada 5 minutos? O bebê dorme melhor quando está nos braços da mãe? Acorda toda vez que o colocamos cuidadosamente no berço? É preciso deixá-lo chorar para que se acostume? Embora cada caso seja particular, este não pretende ser um guia para pais desesperados. Queremos apenas sugerir linhas de reflexão. E vale a pena, em primeiro lugar, verificar se as necessidades básicas do bebê humano em questão foram satisfeitas. Teremos surpresas. Quase nenhum bebê ocidental é mantido nos braços durante um tempo suficiente. Quase todos precisam de mais calor, mais abrigo, mais contato corporal, mais conexão, mais atenção, mais disponibilidade emocional. As mães, acreditando que agem corretamente, escapam para o mundo exterior, o do trabalho, das ideias, do dinheiro, das preocupações cotidianas, e tomam decisões a partir do que consideram correto, em vez de agir por intuição. Quase sem exceção, quando as mães escutam o seu coração, admitem que sentem imenso prazer em dormir abraçadas à criança. No entanto, depois se entusiasmam com a ideia. Embora não deixem de perguntar o que vai acontecer depois, querendo saber se a criança jamais aprenderá a dormir sozinha. Acontece que ninguém pede aquilo de que não precisa. As crianças suficientemente acolhidas evoluem em relação às suas necessidades básicas, assim que tenham superado e adquirido a maturidade necessária. Por outro lado, muitos adultos permanecem imaturos e pedem no tempo presente que alguém os coloque no colo, lhes dê atenção e os tratem como se os considerasse a coisa mais importante do mundo. O que não foi atendido na infância fica pendente para o futuro. Quero salientar que, se deixássemos as mães em paz com seus bebês, dormindo como achassem mais agradável, a 2, a 4, a 8 em uma mesma cama, certamente o problema dos bebês insones quase não se manifestaria. O bebê deve pedir a presença da mãe ou da figura materna, pois isto é sinal de vitalidade e saúde. Por outro lado, quando os bebês passam a maior parte do dia em um Moisés, mesmo quando dormem placidamente, essa experiência é para eles a de ausência da mãe. São esses os bebês que mais reclamam a presença dela durante a noite. Por isso, a primeira recomendação é manter o bebê no colo o tempo todo, sustentado por uma tipóia ou uma mochilinha adequada. É provável que o bebê que tenha recebido muita atenção da mãe durante o dia aceite dormir mais tempo separado durante a noite. Os bebês não confundem o dia e a noite. Simplesmente, à noite, suas mães estão em repouso, ou seja, indisponíveis. Também pode ser útil saber como dormem os bebês em outras sociedades. Ficaremos surpresos com o grau de desproteção e de desamparo que pretendemos adotar na educação de nossos filhos. Sei que a maioria das mães vive muito pressionada pelas opiniões dos maridos, dos médicos, dos psicólogos, que acham que não é normal o bebê reclamar tanto. E aí passam a procurar uma solução para o problema, quando na realidade se trata de um bebê de 6 meses ou de 1 ano que acorda à noite porque é bebê e precisa de sua mãe. É importante deixar claro que não se trata de nenhuma patologia. As mães querem dormir, sim, mas quando compreendem que seria de se esperar que,
nos 2 primeiros anos de vida, o bebê acordasse e que, portanto, não há nada a resolver, a criança não está com fome, seu leite não é imprestável e não há sinais de que seja incapaz de exercer seu papel de mãe, então relaxam e, em geral, em pouco tempo, o bebê adota um ritmo razoável. A noite é um oceano na escuridão. É importante que as mães, em fusão emocional com o bebê, acompanhem seus processos sem pré-julgar a partir do olhar racional do adulto. Para conseguir passar noites tranquilas, é indispensável rever o comportamento familiar, uma vez que os problemas noturnos são a representação dos aspectos mais ocultos da nossa alma. É muito frequente as mães não estarem em condições de cuidar por completo do bebê, porque precisam cuidar da fragilidade emocional do homem. Se o companheiro é um homem infantil e carente, quando o bebê desperta reclamando presença, se produz o caos. Há uma luta para obter atenção materna entre o pai da criança e a criança. Logo, não é possível maternar. Assim, o despertar de um bebê se converte em uma situação insustentável. Mas observemos que o desequilíbrio está nos adultos e não na criança, que simplesmente tenta sobreviver. Por outro lado, quando a família funciona de maneira equilibrada e o pai apoia emocionalmente a mulher puérpera, o choro do bebê é visto como parte da realidade pontual. O pai facilita a fusão, o contato permanente, mesmo que tenha de pagar o preço de dormir longe da mulher algumas noites. Porque não acontece nada quando se compreende que há prioridades que em curto prazo se modificarão de maneira substancial. Por isso, não tem tanta importância quantas vezes um bebê acorda à noite, e sim o custo emocional que representa para a mulher satisfazer a ideia que o homem construiu em sua imaginação a respeito do fato de ter uma criança em casa. É necessário ter generosidade e amplitude de critérios. Se os homens deixassem as mulheres tranquilas para cuidar o máximo possível de seus bebês, haveria menos brigas na cama. A respeito das mudanças na vida sexual, eu sugiro que leiam o capítulo sobre a mulher puérpera. No compasso das opiniões. A noite é um tema controvertido. Dormir bem ou mal influi significativamente na qualidade do estado de espírito que se terá no dia seguinte. Os palpites bem-intencionados estão na ordem do dia. Os conselhos variam desde o aquariano "não se preocupe, durma sempre com o bebê", até o mais extremo "deixe-o chorar, que não acontece nada". As mulheres se sentem em um túnel sem saída, achando que sua inteligência ficou estacionada em uma época remota e que suas qualidades se desvaneceram. Têm a sensação de estar sempre fazendo algo incorreto e que prejudicará a criança. A melhor opção é considerar que cada caso é único e dependente, em parte, da liberdade interior com a qual a maternidade é assumida, sem esquecer que, por outro lado, está submetida ao funcionamento familiar. Vale a pena fazer algumas perguntas a nós mesmos, como, por exemplo, o casal se constituiu a partir de que acordos? Quem sustenta emocionalmente quem? O que se pode pedir ao outro na vida de casal? Quais são os espaços psíquicos compartilhados? Que nível de diálogo pode ser atingido? Que história primária nos sustenta? Há pessoas importantes ao redor que possam nos ajudar? As opiniões não importam. Cada casal conta apenas com um certo nível de acordo ou desacordo para se relacionar e, portanto, ser capaz de criar crianças no seio familiar que está construindo. Depende da disposição que cada um tenha para se interrogar. Só depois de parar para pensar e abrir espaço para os questionamentos prioritários, valerá a pena se debruçar sobre a informação valiosa a respeito da natureza da fusão emocional entre um bebê e sua mãe. Também é necessário entender que é fundamental dispor de apoios emocionais que permitam penetrar em tal fusão e, paralelamente, aprender a gerar estratégias para se deixar cuidar. Para um sono relativamente pacífico, toda mãe precisa receber cuidados e ser apoiada pelo outro, uma vez que a energia e o cuidado em relação à criança absorvem absolutamente todo o seu potencial.
Talvez a dimensão desse fenômeno só seja compreensível para as mulheres que passaram por esse estado. Por outro lado, há situações pontuais que explicitam a procura de soluções. É muito frequente as mães dormirem ao lado dos filhos. Não é certo nem errado. É uma realidade cristalina, uma vez que, diante da falta de apoio e da companhia de outro adulto, a Díade organiza não apenas a fusão, mas também o apoio mútuo, chegando em geral a um equilíbrio satisfatório. A menos que as opiniões autoritárias ameacem a mãe com os preconceitos que tamanha insolência terá sobre o bebê, o que terá o dom de deixar as mães desamparadas, assustadas e ainda mais sozinhas. Em minha experiência, vi muitas mães solteiras perderem o equilíbrio saudável quando passaram a acreditar que era indispensável tirar o bebê da cama, porque poderia ser confundido com um objeto sexual ou outro tipo de considerações aceitáveis que se transformaram rapidamente em geradoras de crise emocional. As opiniões são inócuas quando a emocionalidade da mulher é sólida e apoiada em afetos firmes, mas podem ser muito destrutivas quando se trata de mulheres frágeis ou sozinhas. É algo que todos deveriam levar em conta antes de abrir a boca. Os conselhos costumam satisfazer mais as pessoas que os emitem do que aquelas que os recebem, pois estão relacionados a experiências pessoais que, naturalmente, são válidas para cada um, não para todos. Há mulheres sozinhas que, embora dominem perfeitamente sua situação pessoal, buscam apoios afetivos ou sociais externos, no trabalho, na família, no círculo de amigos, nos interesses pessoais, artísticos, políticos. Por outro lado, há muitas mulheres que, embora casadas, estão cercadas de esquemas familiares que dirigem seus cuidados ao homem. Nesses casos, é mais difícil que a mulher reconheça a necessidade de procurar apoio fora do casal. Quando a criança chora, a mulher procura acalmar o homem, em vez de tranquilizar a criança e a si mesma, amparada e acolhida por alguém. Quando as noites são insuportáveis, não vale a pena procurar receitas. No entanto, essa é uma ocasião ideal para rever os comportamentos básicos do casal e da família que construímos. As mães devem procurar se cercar das condições necessárias para permitir que as crianças tenham acesso ilimitado ao corpo materno, pois esse é o desenho do ser humano enquanto mamífero. Elas podem lutar contra a sua essência, se gostam disso ou se lhes faz bem, mas perderão todas as batalhas, uma após a outra, pois estarão se afastando de uma função específica nesse momento concreto da vida, a favor do desencanto e do sofrimento desnecessário. As crianças com mais de 3 anos que acordam à noite. Quando começa o processo de separação emocional que situamos ao redor dos 3 anos, a criança passa a perceber o mundo que está além das fronteiras do corpo da mãe. Em geral, nessa idade, a maioria das crianças dorme placidamente a noite inteira, permitindo que as mães recuperem a liberdade. No entanto, há crianças que continuam acordando e fazem pedidos, às vezes insólitos, para os pais, valendo-se da capacidade recém-adquirida de se expressar verbalmente. Nesses casos, recordemos que ninguém pede aquilo de que não precisa. Agrupei os casos mais frequentes em 3 grandes tópicos, para tentar uma abordagem de possíveis aberturas, sem pretender esgotar aqui o leque de vivências e significados profundos que cada filho traz à consciência da mãe. São os seguintes: as crianças que buscam o tempo perdido com a mãe, as crianças que livram a mãe de ter de responder sexualmente ao homem, e as crianças que protegem a mãe da solidão, da sua angústia e sua violência. No primeiro caso, que são as crianças que buscam o tempo perdido com a mãe, me refiro às mães que trabalham muitas horas fora de casa, ou então que ficam em casa, mas não dedicam ao filho um tempo de atenção exclusiva. As crianças que precisam de uma qualidade diferente de presença, de olhar atento, de tempo sem pressa,
são as que sabem que encontram a mãe à noite, quando está irritada, mas está presente. São aquelas crianças que pretendem recuperar o tempo perdido. Inconscientemente, isso pode até ser prazeroso para a mãe, se ela não ficar morrendo de culpa e reconhecer que se trata de um momento privilegiado, no qual seu contato com a criança pequena é total. Ela também se reconforta com o encontro, em um tempo livre de horários, em um fluxo de sensações e sem ter de dar explicações a ninguém. Quando aceitamos que ambos precisam de um tempo mínimo indispensável de contato e permanência, pois sem isso o campo emocional da criança é ferido, podemos supor que será necessário ampliar esse contato durante o dia para que a noite não venha a ser o momento preferencial para o encontro. Concretamente, a mãe poderá ir modificando a maneira de se relacionar com o filho, integrando-o ao máximo à sua vida ativa durante o dia. Assim, a criança poderá construir uma mãe interna suficiente para que durma melhor à noite. Da mesma maneira, a mãe precisa se impregnar do bebê interno suficiente, constituído pelo bebê real, que é o seu filho, e, além disso, pelo bebê interno que ela mesma foi e que agora se ativa, se repara e revive. Eu entendo que é muito difícil para uma mulher admitir que tenha problemas de conexão emocional. Também é árduo satisfazer sempre as crianças que sentem uma necessidade imperiosa da presença da mãe. As mulheres que trabalham têm muitos compromissos e interesses pessoais, e o dia tem menos horas do que elas gostariam que tivesse. Por outro lado, há mães que não conseguem se entregar totalmente à fusão emocional. Resultado? Quando crescer, a criança reclamará o que não lhe foi dado no passado. Então, acorda. Há mães que trabalham longas horas fora de casa e voltam para casa com a intenção de dar atenção à criança. No entanto, o telefone toca sem parar, é preciso ir às compras, ou tem de ir a uma reunião de última hora do condomínio. Às vezes é revelador relatar com riquezas de detalhes como se desenvolveu, por exemplo, uma quarta-feira, e depois repetir a mesma história a partir da visão das crianças. Tentemos contar quantos minutos dedicamos exclusivamente ao contato com a criança pequena. Para nossa surpresa, constataremos que não é necessariamente a obrigação de ir trabalhar que nos desconecta dos filhos, e sim a falta de treinamento para a permanência em vínculos intensos. Na vida cotidiana, há situações que podemos melhorar e tornar mais suaves. O banho é um momento ideal para o repouso e para o contato, mas normalmente as mães correm para preparar o jantar enquanto a criança brinca na banheira. Deveríamos nos oferecer também a possibilidade de ficarmos sentadas no quarto das crianças pelo menos meia hora por dia. Não é indispensável brincar, mas é necessário estar totalmente disponível. E se trabalhamos muito fora de casa, durante os fins de semana deveria ser prioritário recuperar o contato corporal e ficar com as crianças durante um tempo ilimitado. Para as mulheres que não trabalham fora de casa, talvez seja mais complicado classificar o tempo que de fato dedicaram à criança, pois elas têm a sensação de ter lidado com o filho às 24 horas. Para esse caso, a melhor sugestão pode ser a organização. Organizar cada momento do dia, agendando inclusive os momentos das brincadeiras ou dos passeios. Perceberemos que não são tantos como acreditávamos. O trabalho doméstico consome nossa energia, e mesmo que o efetuemos na presença das crianças, não estaremos conectadas com a mesma frequência de onda que elas requerem, entre aspas. Além do mais, encontrar espaços pessoais de introspecção e de busca da própria verdade parece um ato de magia impossível de realizar no meio da cozinha, da arrumação das camas e diante da tábua de passar roupa. Costumamos afundar e nos perder com mais frequência do que quando trabalhamos fora de casa. E nesses casos, apesar de termos passado todo o dia com o nosso filho, a vivência da criança é a de ausência da mãe.
Invariavelmente, à noite, a mãe está quieta. Não há mais nada urgente a fazer. A mãe se irrita quando a criança chama por ela, mas está muito perto. É carinhosa, oferece seu corpo quente, inunda tudo com sua respiração profunda, se espreme na caminha minúscula e adormece. As crianças em busca de presença efetiva são inteligentes, pois não se resignam quando não obtêm o que sabem que é imprescindível à vida, porque estamos falando de necessidades básicas de uma criança humana. Com relação às crianças que com a sua presença nos salvam de responder sexualmente ao homem, surgem situações muito diferentes e complexas. A partir da chegada de um bebê, a sexualidade do casal se modifica, embora ninguém tenha vontade de conversar sobre isso. As mães que amamentam seus filhos exercem uma intensa atividade sexual. É imprescindível que tanto o homem quanto a mulher compreendam e reconheçam que a atividade sexual está centrada na lactação e na maternidade. A libido ficou concentrada nos seios e não resta muito mais. É o momento de procurar novos modelos internos de se relacionar amorosamente, de encontrar companhia mútua e compreensão, de estar em um e outro satisfazendo as necessidades reais e pontuais desse momento, que são muito diferentes. É hora de feminilizar a sexualidade, talvez não priorizando necessariamente as relações genitais, a penetração, a atividade, o ritmo enérgico, e sim, deixando florescer as qualidades femininas de ambos. É um novo mundo a descobrir. São sensações complexas, pois as mulheres ficam espantadas quando constatam que o desejo sexual parece estar transtornado, necessitando mais do que nunca da presença amorosa do homem, do corpo que apoia, das carícias sem fim e do abraço masculino. Como as mulheres costumam sentir que estão em falta e que não é normal o que está acontecendo, não revelam ao homem a verdadeira situação emocional que estão atravessando, possivelmente porque não a compreendem totalmente. Não se fala disso, mas existe. Falta tanta informação adequada referente às mudanças no comportamento sexual das mulheres depois do parto e durante a criação dos filhos, que as mulheres fazem o que acham ser certo, normal ou mentalmente saudável. Porque em algum ponto suspeitam que enlouqueceram, que padecem dificuldades que, quando não são anormais, são no mínimo muito mal vistas ou indignas de pessoas tão inteligentes como elas. A questão é que tem pendente uma montanha de conversas com o companheiro sobre o que está acontecendo com elas, sobre suas necessidades, as mudanças na libido, que não compreendem, a vontade de serem olhadas ou acariciadas, o não se sentir à vontade com o próprio corpo, não ter vontade de ter relações sexuais com penetração obrigatória incluída, sem encontrar o momento, a forma ou as palavras exatas para gerar diálogos de aproximação, de conhecimento e de intercâmbio com a pessoa amada. Então, gritam por socorro, por meio do fio invisível que as une ao filho. A conexão fusional entre uma mãe e um filho pequeno sempre funciona. A criança acode ao chamado e chora antes que ocorra ao homem tentar uma aproximação com a intenção de fazer sexo. Os homens, nesses casos, intuem que estão fora de algum acerto, mas não compreendem com exatidão o que há dentro desse acerto e o que estão perdendo. Está claro que o pedido foi deslocado. Em vez de conversar sobre as necessidades e os desejos pessoais de um e de outro, acabam falando sobre os caprichos da criança que não dorme ou da fralda que talvez seja necessário trocar. É evidente que a criança é usada pela mãe, entre aspas. Não é a criança que incomoda, ela é incomodada. De repente a criança chora. Trazemos a criança para nossa cama. E aí, não podemos fazer amor. Alívio para a mulher e frustração para o homem.
Inauguramos assim outro tema deslocado, preocupando-nos com o problema da criança que acorda, em vez de conversar com franqueza sobre o que está acontecendo. Reconhecer o que acontece com a gente é o primeiro passo na busca da verdade, porque nos remete às perguntas fundamentais. Aproxima-nos de nosso ser verdadeiro, nos torna sinceros. Aparentemente, a vida sexual do casal está transtornada por causa da criança. No entanto, é necessária muita sinceridade consigo mesmo para abordar o que na verdade acontece. As mulheres sofrem na própria pele as mudanças, talvez em escala maior do que os homens. Então, em vez de descartar o que acontece conosco, urge compartilhá-lo com os homens, se desejamos chegar a compreender melhor os processos internos que se desencadeiam com a maternidade. Não importa o que aconteceu com as vizinhas, importa o que acontece com cada mulher. Nesses casos, também é imprescindível rever os acordos prévios do casal, pois se a única pessoa que deve ser satisfeita for o homem, não haverá forma de oferecer à criança aquilo de que genuinamente ela precisa. Para as mulheres, esta é uma excelente oportunidade de rever a relação sexual, para que decidam se, mais amadurecidas, querem encontros mais humanos, mais profundos, mais amorosos. Enquanto não se atreverem a colocar na mesa o que desejam experimentar, as crianças gritarão, livrando-as de qualquer compromisso que não queiram assumir. Já a respeito das crianças que protegem as mães de suas angústias, também existe uma infinidade de situações complexas. As mães que estão sozinhas, seja concretamente sem marido ou em sua vivência interna, contam com um filho que, ao acordar, lhes diz: "Não tenha medo, eu estou aqui." São crianças que, com a sua presença constante, protegem a mãe de sua solidão. Dizem sem cessar: "Eu estou aqui e não vou abandoná-la, nem de dia nem de noite." Frequentemente, é impossível transformar a realidade, mas pelo menos podemos reconhecer o que acontece conosco. Não é nem bom nem ruim. As mães de fato pedem a companhia e a proteção de seus filhos, pois são os seres mais próximos. Aparentemente, a criança chora alegando ter medo de dormir sozinha. Seria interessante cuidar também de nosso medo da solidão, da cama vazia, do frio e da escuridão. Quanto mais inconscientes forem nossas angústias e temores, mais complexo será reconhecer nossa sombra no choro da criança. O corpo da criança nos reconforta, recordando-nos que não estamos tão sozinhas no mundo, que somos dignas de ser amadas. Naquelas famílias em que a violência é o meio de comunicação predominante, são gerados mal-entendidos, e o corpo da criança atua como couraça de ferro para a mãe. Isso acontece quando o homem se relaciona através do poder, econômico ou social, ou tem uma personalidade muito agressiva ou ameaçadora, e, de alguma maneira, desvaloriza a mulher. Quando, para completar, ela conta, por sua vez, com baixa autoestima, proveniente da própria história, pode se vingar valorizando-se através das constantes queixas do filho. Ela se torna indispensável tanto de dia como de noite. Portanto, precisa ser exigida para ser alguém importante. O problema é que a criança impertinente suscita mais reações violentas do homem, que considera desmedidas as suas insônias noturnas, e assim vai se ampliando a espiral de solidão, incompreensão e ignorância, onde os adultos se escondem enquanto não decidem a se perguntar: quem sou? Do que preciso? O que é que está acontecendo comigo? A noite é o momento ideal para o despertar da sombra. Ela se sente mais à vontade na escuridão, infiltrando-se por meio das angústias adormecidas, dos temores e dos afogos. Os trovões e os ruídos rangem vigorosamente nas trevas, permitindo que o inconsciente se libere. A tarefa primordial
consiste em perceber se há um pedido verdadeiro da criança ou se há um pedido da mãe formulado através do filho. É necessário não esquecer que o importante não é que a criança durma, uma vez que o despertar representa apenas o sintoma por meio do qual iniciaremos um percurso de busca pessoal. Esse incômodo permite aos pais promover um questionamento pessoal e possibilita que subam um degrau em direção ao encontro com eles mesmos. Só através da introspecção sincera conseguiremos deixar as crianças dormirem em paz. Procura-se um separador emocional para ler com o homem. O que está havendo com as crianças maiores de 3 anos? Queridas, protegidas, amadas, cuidadas, que ganham colo, crianças cujas mães se encarregam da sua própria sombra e se questionam sem parar e que, no entanto, acordam à noite. Recordemos que a tendência feminina indica a fusão e a tendência masculina indica a separação. De fato, as mães ficariam eternamente com a criança nos braços se os pais não as reclamassem como fêmeas e se não levassem os filhos ao mundo exterior. Por volta dos 3 anos, a criança dá início ao processo de separação emocional. Esse fenômeno também é vivido paralelamente pela mãe, que sente que recupera um espaço psíquico disponível. Nesta fase, as mulheres voltam a ter projetos pessoais, reconquistam a criatividade abandonada e passam a dispor de mais energia. Desfrutam as horas em que a criança está no jardim de infância, consideram o tempo um bem precioso e, com frequência, engravidam de novo. Tal como vimos no capítulo sobre o papel do pai, esse é o momento ideal para que o pai coloque sua energia masculina a serviço da separação emocional, dizendo: esta mulher é minha. E também determinando: você vai dormir a noite inteira porque eu quero ficar sozinho com a mamãe. A dia de mamãe criança precisa nessa etapa que o poder masculino promova a separação emocional. Às vezes pode ser interessante que o pai intervenha. As crianças, mesmo as amadas e apoiadas, acordam à noite quando o pai é alheio a tudo o que diga respeito às crianças. São os casos em que o pai não se mete nas questões das crianças, porque delegou por completo à mulher os assuntos relacionados com a criação dos filhos, ou não concorda com a forma como ela educa, ou então direcionou toda a sua energia ao mundo exterior, trabalho ou realização pessoal. Recordemos que os desencontros amorosos dos adultos não deixam as crianças dormir. Se de fato nos importa que a criança durma e nos deixe dormir, é necessário assumir a verdadeira história que está se desenrolando na vida do casal. Portanto, o pai deve colocar as coisas em ordem, e para isso será necessária a sua intervenção efetiva. Isso significa que depois que a criança completa 2 anos, é imprescindível que o pai atue em favor da separação emocional no que diz respeito à fusão original em que se encontram mãe e filho. E isso não tem a ver com colocar limites, gritar mais alto ou impor castigos. Não, ao contrário. Se refere ao fato de procurar recuperar a mulher para si. Não se trata apenas de boa vontade. Trata-se de reconhecer com sinceridade o quanto lhe importa se envolver na relação amorosa com a sua mulher, qual é a importância que esse vínculo tem para ele, o quanto a deseja e quanto está disposto a apostar no casal. Quando ele deseja recuperar a sua mulher mais do que tudo no mundo, é sua tarefa vincular-se mais estreitamente com a criança, incluir brincadeiras ou cumplicidades para crianças um pouco maiores e acompanhar a criança até a cama. A mãe pode ter boas intenções, mas a fusão emocional a impede de sentir a separação noturna como algo contundente e necessário para ela mesma. Logicamente, é imprescindível que seja pactuado um acordo básico entre os pais acerca da necessidade compartilhada de voltar a se apropriar das noites. Do contrário, todas as tentativas serão em vão.
Nesses casos, as mães terão de se esforçar para permitir que o pai entre em ação, sem desqualificar a maneira masculina de exercer o papel. Os pais que inicialmente estão envolvidos na fusão da dia de mãe-bebê, apoiando a introspecção e o transcorrer pausado, são os que de melhor forma conseguirão intervir na separação emocional, porque o vínculo com a mulher está fortalecido. Quanto melhor apoiador emocional for, melhor divisor emocional será. Nessa etapa, o homem tem duas tarefas: recuperar a mulher para si e levar a criança para fora. Refiro-me ao escritório, ao ateliê, à prática de esportes, à compra de ferramentas, a transformar a criança em companheira de estrada, se relacionando com outros homens. No caso das meninas, também há aventuras bem diferentes das domésticas. Testam com o pai a intrepidez, os riscos físicos e as fronteiras mais distantes. Não é necessário que os pais brinquem com as crianças. Ao contrário, são os pais que colocam as crianças no mundo adulto. Assim, cada um vai ocupando o lugar que lhe corresponde na família, adequando-o à idade. Quando a família entra em disfunção durante o dia, ainda que não nos demos conta, identificamos o problema à noite. Por isso, a questão não passa por fazer algo para que as crianças durmam, e sim em compreender o que está acontecendo de verdade. Quero realçar ainda que só através de um desejo sincero e profundo de recuperar o tempo exclusivo do casal será possível fazer com que uma criança com mais de 3 anos durma em paz. A coisa que uma criança mais merece é ter um pai e uma mãe felizes. Por isso, é necessário ocuparmos-nos seriamente da qualidade dos nossos vínculos. As crianças também querem dormir. Quando nos interessamos pela questão das crianças que acordam à noite, deparamos com o que é uma realidade muito frequente para a maioria dos pais com filhos pequenos. No entanto, costuma ser mantida como segredo familiar, que é comentado em voz baixa com alguns próximos, porque os pais têm a sensação de não estarem fazendo a coisa direito. Os preconceitos sociais agem uma vez mais em prejuízo das crianças. Antes de condenar, é necessário perguntar e conhecer todos os detalhes do funcionamento familiar, ou seja, os acordos, as dificuldades, os amores ou desamores, abandonos, necessidades não satisfeitas, ignorância, solidões. Para estar em condições de ajudar as famílias que se sentem esgotadas, por que não dormem? Em meu consultório costumo dramatizar, perguntando o que a criança quer para dormir em paz. Em geral, quer presença. Sugiro aos pais que comecem oferecendo à criança o que ela pede, mas sem contar a ninguém, como se fosse um pacto secreto, pois estarão transgredindo todas as normas e fazendo tudo o que não devem fazer. Quando deixam de lado os conselhos e os preconceitos sobre o certo e o errado, os pais imediatamente resolvem o problema, porque se tornam mais receptivos a qualquer tipo de pedido da criança, e porque aprendem a dar ênfase ao que é importante de verdade. As crianças também querem dormir em paz. Só precisam que os adultos abram a cabeça e o coração e não tenham tanto medo de deparar com os próprios problemas.